Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Antes de iniciar o vídeo, quero então expressar aí os meus sentimentos aos familiares, amigos, enfim, a todos aqueles que tiveram perdas nesse acidente aéreo aí. E é interessante que no vídeo de um dia anterior a esse acidente eu disse, né, cai um avião, aí a grande mídia se aproveita, os grandes investidores, então são as coincidências da vida, né. Pois bem, vamos tratar aí de um assunto bastante delicado, tá? Em relação a igrejas, em relação a leis, continuação, né? E esse vídeo eu disse que ele seria uma bomba, mas eu vou dividir essa bomba em duas parcelas, tá? Para não fazer grandes estragos, para não chocar de uma forma, né? E então eu estou gravando isso aqui agora e pretendo hoje à noite ainda gravar o outro, tá? Pois bem, é assim, vamos lá, direto ao ponto. Quando eu fui liberto da torre de vigia e voltei ali para a igreja ao qual eu pertenci, há uns 30 e poucos anos atrás, então o que acontece? Eu comecei a pregar, não é? Eu comecei a incentivar a igreja, então, que tivesse um programa ali regular de evangelização, de pregação, enfim, algo semelhante ali ao que eu fazia na torre de vigia. E muitas das vezes eu combinava então com o irmãozinho lá na igreja e eu chegava até um pouco mais cedo, pelo menos uma hora mais cedo, tá? No local lá próximo à igreja, e ali eu começava, juntamente com ele, a evangelizar as pessoas, a pregar e tal, próximo a um hospital, a um lugar onde tinha bastante movimentos, tem bastante movimentos. E uma coisa que eu comecei a observar era o seguinte, quando eu chegava para as pessoas e dizia assim, entre outras coisas, ei, como está a sua relação com Deus? Na grande maioria, praticamente todas as respostas das pessoas era o seguinte: eu estou afastado da igreja. Eu preciso voltar para a igreja. Enfim. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que as pessoas, então, não é? Elas relacionam a sua boa comunhão com Deus, ou sua relação com Deus, a estar também com uma relação sadia com uma igreja. Elas falam então que, eu não estou indo na igreja e tal, então querendo dizer o seguinte, por elas não estarem frequentando um templo, uma igreja ou algo assim, uma organização religiosa, então elas entendem que elas não estão, tá, com a sua relação com Deus, a sua linha de comunicação, enfim, estão desligadas de Deus. Tá? Aí, eu falava assim para elas, mas veja bem, estar na igreja deve ser uma consequência de uma relação prévia com Deus, tá? Porque a maneira, eu falava para algumas pessoas isso, né? A maneira como você disse, eu preciso estar na igreja, eu preciso voltar para a igreja, estou afastado, dá a entender o seguinte, que Deus está lá na igreja, tá? Então é lá que eu preciso achar Deus. E aí eu mostrava para a pessoa que não. Aí eu falava da história da Samaritana, que Deus ele quer se relacionar conosco pessoalmente e tal, e não necessariamente que a gente precisa ir para a igreja para poder estabelecer uma boa relação com Deus. Eu dizia, não, você vai para a igreja externar o seu agradecimento, o seu louvor, enfim, tudo aquilo que você tem no coração, tá? Então você vai colocar para fora em louvores, em palmas, enfim, não é? Como Davi muitas vezes fazia, louvava a Deus com todo o seu ser, não é isso? Pois bem, então eu comecei a pensar muito nisso, não é? Poxa vida, de todas as pessoas, praticamente 100% elas falam isso. Minha relação com Deus está afetada e tal, porque eu não estou na igreja, preciso voltar e tal. E aí eu acabei percebendo o seguinte, que os grandes culpados das pessoas não estarem nas igrejas são as próprias igrejas. Porque acabaram, não é, convencendo as pessoas de que elas precisam estar na igreja. Tá? E aí eu peguei, comecei a... Eu incentivava, falei, não, então vamos na igreja, já que você precisa estar na igreja, vamos. Mas eu convidava as pessoas para a igreja, algumas iam e tal, iam. Aí eu dizia, mas tem algo errado, tem alguma coisa errada. E eu comecei então a estudar mais a Bíblia, não é? Quando eu falei já isso aqui, quando a gente sai fora de um sistema controlador, a gente passa a estudar a Bíblia
com o nosso próprio entendimento, orando ao Espírito Santo para que nos guie e tal, e aí eu fui entendendo algumas coisas. O que acontece é o seguinte, a grande pergunta é, será que nós precisamos realmente de igrejas hoje? Tá? Como que nós podemos então entender a nossa a atualidade, a nossa relação com Deus, enfim, tudo aquilo que as pessoas então são ensinadas para os seus líderes religiosos, tá? E isso vem de tradição, tá? Um vai passando para o outro, vai passando para o outro, que se criou então essa ideia fixa na cabeça das pessoas, que elas necessitam de uma igreja, elas precisam estar numa igreja, porque senão... Né? E aí é um grande problema, porque quando a pessoa então decide frequentar uma igreja, ela já começa então, não demorar muito, ela já começa a querer sair, porque já vem então as cobranças, tá? Algumas vão dizer, não, mas a gente aqui não cobra o dízimo, aqui as pessoas ficam à vontade, mas tem, de alguma maneira ou outra, existe cobranças, tá? Porque a pessoa, ela começa a frequentar ali, mesmo que é uma igreja que não seja uma igreja que exija ali os 10%, tá, o dízimo, mas de alguma maneira ou outra ela vai acabar então incentivando, vamos supor, a pessoa entra ali, adquire um ministério, seja lá de evangelismo, ou do louvor, ou seja lá qual tipo de ministério for, ela já vai estar compromissada e ela começa então a ser cobrada, tá? E muitas também acabam desanimando da igreja, não somente por isso, por essas cobranças, por essas muitas atividades que a igreja começa então a promover, e isso começa então a cansar as pessoas, eu conheci igrejas que toda semana praticamente era uma festividade, isso, festividade aquilo, visitas em outras igrejas, tal. As pessoas viviam praticamente exclusivamente a serviço das atividades da igreja. Não é? E acrescente a isso, que muitos começam então a perceber e a notar as condutas dos seus líderes e também começam a desanimar. Isso eles veem por noticiários, às vezes eles veem pessoalmente, então eles desanimam de estar na igreja. Muitos então falam isso, poxa, eu sei que eu preciso estar na igreja, porque tal, mas lá no subconsciente alguma coisa começa a alertar eles, mas quando eu vou para a igreja, puxa, eu já tentei aquela, já tentei isso. Então a grande pergunta é, será que as pessoas realmente precisam de igrejas? Tá? Outro detalhe, a igreja a qual eu pertencia, eu gostava muito, gosto muito, mas o que acontece? Pastor maravilhoso, pastor, ele é amante da palavra de Deus, tá? Uma pessoa excelente, uma pessoa que tem uma conduta assim impecável, não tem o que falar, tá? Mas, no entanto, ele já nasceu dentro de uma tradição familiar ou religiosa, e assim por diante, numa denominação que ela já é controlada por um núcleo controlador. Eu ia falar corpo governante, mas a Ana Paula falou, não usa essa palavra, porque tudo bem, com respeito a você, Ana Paula, e a muitos outros, não é? Então vamos mudar essa palavra corpo governante. Vamos falar aí de um núcleo controlador, de um órgão controlador. Então veja, a igreja, por exemplo, a qual eu estava pertencendo, ela é então controlada por uma associação, tá? Embora a igreja, essa que eu estava indo, ela tenha uma certa autonomia, mas a palavra final quem dá é a associação, é um núcleo controlador, tá? Então, por mais que o pastor tenha ali boas intenções, é uma pessoa maravilhosa e tudo mais, não é? Mas ele já fica amarrado, ele já fica preso, ele não pode então ter total liberdade e assim por diante, porque já tem, como eu disse, que prestar contas. Tá? E isso é em todas as denominações, todas elas, seja pequena ou grande, sempre vai ter um núcleo controlador, e esses núcleos controladores são por homens, imperfeitos e tudo mais. Tá? E tem muitas coisas que vêm de longe, de tradição, que não mudam, que vai manter isso aí por... Tá? Provavelmente, enquanto a instituição existir. Wilson, mas então nós não precisamos, né? Será que nós realmente não precisamos de estar numa igreja, porque nós precisamos ter controle, nós precisamos ser guiados, nós precisamos de orientações, porque nós somos humanos, nós necessitamos de guias, de líderes tal, que nos conduzam à nossa vida espiritual, que cuida da nossa vida espiritual tal. A princípio, tudo isso que eu estou falando parece ser algo real, algo que realmente faz sentido. Tá? Mas o que vai acontecer? O que nós precisamos entender? Cada denominação tem a sua doutrina, os seus códigos. Não é?
a organização, por exemplo, da Testemunha de Jeová, tem lá uma quantidade enorme de isso pode, isso não pode, não toque nisso, não mexe naquilo, e assim, né, vai indo. Aí, de vez em quando, eles vão liberando alguma coisa, mas existem coisas que eles não vão abrir mão. Por mais que o conhecimento se tornou abundante, conforme até o Daniel falou isso, no final dos tempos, não é? Que o conhecimento se tornaria abundante e tudo mais. Mesmo diante de tantas evidências, mesmo diante de tantas provas, mesmo diante de tanta pressão e tudo mais, a organização, por exemplo, da Testemunha de Jeová não arreda o pé, por exemplo, essa questão do sangue, tá? Porque é aquilo que eu falei, fazem deles uma empresa diferenciada das outras, porque se começa a abrir, tá, fazer aberturas, ela começa então a se igualar às outras, e as pessoas não são bobas, tá? As Testemunhas de Jeová não são bobas, e elas vão percebendo que então elas foram enganadas, tá? Então eles têm que manter essas coisas para poder então manter o povo ali convencidos de que eles são os únicos, ok? Que vão ser salvos porque são os únicos que praticam aquilo, entendeu? Mesmo caso dessa denominação aí, essa organização religiosa adventista, eles têm lá também a questão do sábado, e por mais que tente se provar lógico, existe a cegueira também espiritual, tá? Mas por mais que eles tenham consciências, ou principalmente os grandes líderes lá que já têm consciência de que isso não é bíblico, isso é da lei e tal, mas se tentar fazer uma reforma, esvazia a igreja. Esvaziam, porque as pessoas ficam presas lá por causa do diferencial. Entendeu? Então são coisas que fazem com que as pessoas precisem entender que a relação delas com Deus não é necessário elas estarem, então, inseridas dentro de 4 paredes e tudo mais. Tá? Bom, Wilson, você falou, mas e aí? Então tá. Outra coisa que eu me lembrei. Veja bem. Quando muitos pegam uma passagem que Jesus entrava nas sinagogas. Mas lá no passado tinha sinagogas. E Jesus frequentava as sinagogas, ele ia lá nas sinagogas. Veja bem, as sinagogas não eram arranjo de Deus. As sinagogas elas surgiram nesse período chamado interbíblico. Se eu não me engano, é um período de 400 anos, que também é chamado do silêncio de Deus. Foi aí que surgiram as seitas dos fariseus, saduceus e outras mais. Tá? E aí surgiu as sinagogas, que eram também ali núcleos controladores, que controlava ali a população. Certo? Lembra que aquele cego foi expulso da sinagoga? Então já tinha essas seitas, tá? Controladoras, e se alguém discordasse, ou questionasse, ou criticasse, era expulso ali. Não lembra? Não é bem semelhante ao que acontece hoje em dia aí nessas organizações, como o caso da Torre de Vigia? É bem isso, tá? Então muitos vão pegar esses trechos e falar, não, mas igrejas são necessárias, olha lá, porque Jesus frequentava a sinagoga. Outra coisa também, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está ali no meio, mas Jesus não disse, olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos numa determinada igreja, ali eu estarei. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, pessoas. Tá? Não disse que tem que ser exatamente num templo religioso. Beleza? Mas, Wilson, nós também temos aí as igrejas, lá no Apocalipse, as 7 igrejas. E aí? Como é que você sai dessa? Bom, vejam, eu falei para vocês, né, nos vídeos anteriores, para fazer aquelas lições de casa, lembra? Sobre a velha aliança e sobre a nova aliança. O velho pacto e o novo pacto, que é a mesma coisa. Tá certo? Então vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui. Isso que eu vou falar aqui agora vai chocar alguns, provavelmente. Certo? Pois bem, vamos lá. Vocês devem se lembrar que eu disse que quando Jesus é batizado com 30 anos de idade, tá? 40 anos depois, em 70 da Era Comum, em 70 da nossa era, Jerusalém caiu às mãos dos romanos. Vocês devem entender, e eu creio que muitos de vocês já entendem, que a lei, ou melhor, que o novo pacto, a nova aliança, o novo acordo, ele só passa a vigorar efetivamente no seu pleno vapor, 100%, a partir da queda de Jerusalém no ano 70. Beleza? Aonde você quer chegar, isso? Vamos lá.
Então veja, passou-se 40 anos, Jesus é batizado com 30 anos, 40 anos depois, em 70, cai Jerusalém. É muito importante, de nota, nós anotarmos esse número 40, tá? 40 anos. Porque veja, olha só, na Bíblia, ela é repleta de acontecimentos que duraram 40 anos. Saul, por exemplo, reinou 40 anos. Salomão, 40 anos. Davi, 40 anos. Eu não segui as ordens aí, mas enfim, o objetivo aqui é falar dos 40 anos. A nação de Israel vagou pelo deserto durante 40 anos. Tá certo? Aliás, também, se eu não me engano, choveu 40 dias e 40 noites. Tá? Me ajuda aí, mas eu acho que é bem isso. Mas enfim, seja como for, o número 40 ele está muito bem representado na Bíblia. Várias vezes é citado o número 40. Tá certo? Mas o mais interessante e impressionante é os 40 anos que os israelitas passaram vagueando no deserto até que morresse aquela geração incrédula, tá? E entrasse então uma nova geração na Terra Prometida. Com salvo, então, exceção, que entra Caleb e Josué, porque eles então confiaram em Deus tal, e não foram igual aqueles outros que acabaram se contaminando pelas más notícias e tudo mais. Lembra então aquela ilustração também que eu fiz? Que Deus está fazendo grandes coisas por nós e já tem muitas coisas prontas e a gente fica muito mais ligado na grande mídia, no que está acontecendo, no que vai acontecer e tudo mais, e acaba não focando nas coisas de Deus que Ele está fazendo por nós. Nós ficamos muitas vezes desanimados com os acontecimentos mundiais devido à promoção da grande mídia. Né? E olha só uma coisa interessante. Esse último vídeo que eu fiz, ele deu uma assistência muito baixa, porque eu comecei a falar muito da grande mídia. Coincidência, né? Mas enfim, sigamos. Então o que acontece? A ilustração que eu fiz é justamente isso, para nós não ficarmos focados nessas coisas, nessas tragédias, nessas coisas que o mundo fica falando, porque a gente acaba desfocando das coisas de Deus. Daquilo que é mais importante para nós, daquilo que realmente vai dar impulsionada, daquilo que realmente vai nos motivar, daquilo que realmente vai trazer uma nova energia, uma nova força, um novo objetivo, enfim, novos horizontes. Tá? Porque quando nós ficamos ligados nessas coisas, estamos fazendo igual aqueles 10 espias que ficaram lá falando, olha, nós não vamos conseguir, aquelas pessoas são muito grandes, vai ser intransponível, não vamos vencer. E aí foi lá e contaminou o resto da nação, e aí o que aconteceu? Perderam a fé, e Deus se indignou com eles, pelas faltas de fé deles, e então Deus fez com que eles vagassem durante 40 anos, sendo que a viagem era bem próxima, e ali eles poderiam então usufruir da terra que emana leite e mel. O que está acontecendo hoje, tá? Na atualidade, então, sendo redundante, é o seguinte: devido a muitos ficarem espiando, assim como os 10 espias, os grandes monstros que tem à nossa frente, e aí ficar contaminando os outros, tá? Apavorando, colocando medo, aí muitos ficam perdidos, ficam realmente com medo. Mas veja bem, existe aí no sistema a questão do sequestro, tá? Eu não posso falar essa palavrinha aqui, senão vai dar problema. Mas enfim, deixa eu ver aqui como é que eu posso falar isso aqui de uma forma que não vai dar problema aqui na plataforma. Mas existe aí muitos rápidos, tá? De crianças somem, né? Somem. E aí eles tiram um certo líquido das crianças. O desenho Monstros S.A. explica sobre isso, tá? Não vou entrar em detalhes, mas eles tiram um líquido ali da criança e principalmente pessoas muito ricaças, principalmente ali de Hollywood e tudo mais, fazem uso disso para se manter jovens, tá? Eu estou falando baixinho, nem vai adiantar nada, né? Então eu vou falar alto aqui mesmo. Mas enfim, tá? Se esse vídeo vai ser promovido ou não, não importa. Eu sei que 10 pessoas assistindo tá ótimo. E entendendo já tá bom demais, porque essas 10 vai passar para outros. Então o que acontece? Eu estou dando uma volta aqui, mas eu vou chegar no ponto, tá? Então, tem muitos canais que ficam especializados nisso, falando, não, porque existe aí a sociedade secreta, que eles fazem isso, eles raptam crianças,
e tira esse líquido da criança que eu não vou falar aqui. Tá? É aquilo que a Torre de Vigia proíbe as testemunhas de Jeová aceitarem. Entendeu? Ficou mais fácil agora? E aí, não, porque as pessoas têm que saberem disso. Gente, o apóstolo Paulo, ele foi bem claro. Tá? Se eu estiver errado, me corrija aí. O apóstolo Paulo foi bem claro. O que eles fazem nas trevas não é lícito nem trazer para a luz. Entendeu? Deixa lá, são coisas deles, é coisas que eles resolvem com Deus. Deus está de olho, Deus está no controle, entendeu? Não adianta nós ficarmos aqui, olha, viu, eles fazem isso, porque isso traz um desânimo, tá? Acaba trazendo um desânimo, ao invés de nós ficarmos mergulhando na força de Deus, no seu Santo Espírito, nós ficamos mergulhando nessas trevas, entendeu? Tentando entender o que eles estão fazendo, os movimentos que eles estão... Gente, se vai ter uma redução, como muitos falam, olha, vai ter uma redução populacional, olha, vai ter um reset. Isso aí não é problema nosso, entendeu? Aliás, diga de passagem, tá? Eu vou falar algo aqui que vocês vão falar assim, você está aderindo a essas modas aí. Tem muitos que estão dizendo assim, olha, nós já estamos mortos desde 2012. Eu não acredito nisso, tá? Isso aí é fantasia. Mas, pegando um gancho sobre isso, eu vou dizer uma coisa para confortar vocês todos. De certa forma, nós já estamos mortos. Como assim, Wilson? Porque a morte é certeza. A Bíblia é bem clara em dizer, uma geração vai e outra geração vem. Ou seja, a nossa geração vai. Assim como a geração do passado foram. Então a morte para nós é certeza. Nós só estamos esperando o momento certo, a hora certa. Entendeu? Mas, a grosso modo falando, nós já estamos mortos. Então não adianta ficar, porque isso, aquilo, como se nós estivéssemos querendo preservar a nossa vida a todo custo. Gente, nós saímos do ventre da nossa mãe, nós já estamos, assim que nós saímos, nós já estamos caminhando para a morte. É só uma questão de tempo. Entendeu? Então ficar com porque eles estão fazendo isso. Oxe, vou ficar lutando contra uma coisa que já está garantida? Não. Mas eu tenho que tomar cuidado para... Gente, a confiança em Deus ela tem que ser absoluta. Ou é ou não é. Ou Deus está no controle da minha vida ou não está. Entendeu? Então eu não preciso ficar. Tá? O próprio Deus fala, confia em mim. Houve, por exemplo, aconteceu muitas guerras lá na nação de Israel, que Deus falava assim, não se preocupa com carros, com cavalo, com armas, isso, aquilo, deixa comigo. Essa luta não é com vocês. Vocês lembram, por exemplo, de Jericó, Deus mandou eles ficarem lá só marchando em volta lá. Falou, marcha aí uma quantidade de tempo aí, de vezes, e a muralha veio abaixo e tal, pronto. É Deus que luta por nós. Basta nós estarmos escondidos debaixo de suas asas, confiando na sua proteção, nos deleitando nas coisas que Ele tem feito por nós, que Ele já fez e tudo mais, aprendendo, absorvendo, né? Nos comunicando com Ele. O resto é tranquilo. Deus cuida de nós. Entendeu? Deus tem cuidado de mim. Graças a Deus, no dia a dia, Deus tem provido as coisas para mim. Eu agradeço aí, tem, né, alguns já estão falando aí para mim, isso, passa aí, a gente quer ajudar você. Beleza, eu não rejeito. Entendeu? Deus tocou no coração de vocês, de algum de vocês, beleza, é bem-vindo. Eu também sou uma pessoa generosa, eu ajudo outras pessoas. Entendeu? Mas outra coisa, eu não dou dízimo. Tá? Mas quando eu sinto no coração, Deus toca, faz uma ajuda para certa pessoa, eu vou, sem avisar a pessoa, pego lá o número de telefone dela e mando lá um pix sem a pessoa esperar. Entendeu? Eu sinto isso e já veio vários relatos, pessoas falam, Wilson, veio na hora certa, olha, puxa vida, Deus usou você. Porque nós ficamos antenados, entendeu? Nós recebemos, mas também passamos. A Bíblia fala que nós devemos ser generosos. Entendeu? E Deus abençoa. Tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo aqui contando só os milagres que Deus tem feito. Vira e mexe, acontece milagre. Beleza? Bom, então vamos lá. Então, Wilson, você já falou aí que então não precisamos de igreja. Veja, se você quer ir numa igreja, você vá, mas você tem que ir já com conhecimento. Entendeu? Entender que você não vai na igreja para buscar Deus. Deus já tem que estar dentro de você. A sua relação com Deus já tem que estar sadia antes mesmo de você ir numa igreja. Eu gosto na igreja, eu me sinto bem. Beleza. Não tem problema nenhum.
Tá? Eu tenho um entendimento, eu tenho adquirido alguns conhecimentos de algumas pessoas que promovem até aquilo que eu estou falando aqui, mas desencoraja as pessoas a estarem aqui. Não, porque a igreja é... Não, não é todo, não podemos generalizar. Tem muitas igrejas boas. Mas o que precisa ter a consciência, o que nós precisamos, o objetivo desse canal é trazer um conhecimento para que você não seja controlado, para que você tenha liberdade. Ah, eu gosto de ir na igreja, ok, mas quando você perceber que está sendo controlado, ou conversa com o líder, olha, eu estou sentindo que está sendo muito controlador aqui, isso não está bom. Você pode alertar o seu líder. Se ele não mudar, e muitas vezes ele não vai mudar, como diz o outro, porque, como eu já disse, eles já são controlados por outra força maior. Um núcleo, não estou falando aqui do diabo, não. Para um núcleo controlador, uma associação. Então eles não podem fazer muitas coisas. Então aí, né, vai de vez em quando, pelo menos para não se sentir também, né? Porque o ser humano também tem, muitos de nós tem essa necessidade de ver, de tocar e tal, não é? Ou, como eu já disse, também tem a necessidade de calor humano, amizade. Eu vou, quando der vontade eu vou, sem problema nenhum. Entendeu? Quando eu começar a me sentir, opa, vou lá ver meus amigos e tudo mais, isso não tem problema nenhum. A sua salvação não tem nada a ver com isso. Entendeu? A salvação é uma outra coisa, que eu já disse aqui em outros vídeos. É a sua fé com Deus e tudo mais, sua fé em Jesus Cristo e assim por diante. Beleza? Tá. Então, Wilson, se a gente não precisa de igreja, para de enrolar, Wilson. Se a gente não precisa de igreja, mas podemos ir numa igreja, e aí? E como é que fica a nossa vida? Como é que ela vai ser gerida? Como é que nós não precisamos de leis? É aquilo, mais uma vez, eu comecei a falar e acabei mudando o foco aqui, mas vou bater de novo, mas já está aqui o texto para a gente ler, tá? Cada núcleo, cada denominação tem as suas doutrinas. E aí? Ah, eu vou viver por meio daquela. Mas e aí? Vai estar de acordo com a sua formação? Aí você vai na outra, mas a outra também vai ter suas doutrinas. E todas elas são tiradas da Bíblia. E muitas delas que são tiradas da Bíblia têm o tempero do homem, tem a interpretação do homem. E aí? Entendeu? Você vai encontrar alguma perfeita? Então, mas é aí, Wilson, mas aonde está? Está na Bíblia? Tá? Deixa eu ver, eu comecei também a falar, puxa, me desculpa aí, tá? Eu me perco um pouquinho aqui, mas tudo bem. Wilson, mas é aí. Você começou a falar da velha aliança, da nova aliança. Sim, antes que eu me esqueça. Então presta atenção. Os 40 anos, aí, lembrei. Os 40 anos que Jesus se batizou com 30 anos e 40 anos depois Jerusalém caiu. Aí, o que aconteceu? Jerusalém representava a lei. Tá? Ela era a representante da lei. Muitos, erroneamente, entendem que a lei foi pregada na cruz. Tá? Ali Jesus disse, está consumado, ou seja, ele cumpriu toda a lei. Tá? Mas a lei só sai mesmo do caminho, só sai da vida, ou só sai daqui da humanidade, do mundo, na queda de Jerusalém, que representava, então, era representante da lei. Beleza? Nesses 40 anos, presta bem atenção, hein? Por favor, durante esses 40 anos do batismo de Jesus até a queda de Jerusalém, aconteceram muitas coisas durante esses 40 anos. Os evangelhos foram escritos, as cartas de Paulo foram escritas, tá certo? As epístolas lá foram escritas. E ali o que aconteceu? Os arranjos das sinagogas, elas continuaram funcionando. Aquelas 7 igrejas da Ásia estavam funcionando a pleno vapor. Entendeu? Mas veja, quando Jerusalém cai, tá? Um monte de coisa ali passa a cair no desuso. Porque vocês têm que entender que quando Jesus ele institui o novo pacto, o velho pacto estava em vigor. Então ali vocês vão perceber, quando vocês começarem a ler Atos e tudo mais, tá? Romanos, aquela coisa toda, vocês vão perceber que está tendo ali uma espécie de entrave, uma briga das duas alianças, da velha e da nova. Porque os que começam a abraçar a graça da nova aliança, fornecida pela nova aliança, começam a fazer pressão. Não, mas espera aí, nós temos que seguir algumas coisas da lei. E o apóstolo diz, não, as coisas da lei já foram embora. Tá? Isso vai sumir, isso vai desaparecer. Jesus já condenou a lei. Já
não enfraqueceu, anulou a lei. Mas como o templo ainda estava de pé, eles tinham que ainda, digamos assim, viver debaixo de pressão. Você não vê que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele vai em Jerusalém, ele raspa a cabeça, ele segue os procedimentos, porque eles ainda estavam sob pressão fortíssima dos judeus, porque o templo ainda estava de pé. Mas eles já tinham consciência de que o que estava valendo mesmo era a graça, tá? Era a nova aliança. Mas para não criar briga, confusão e tudo mais, e ao mesmo tempo respeito à aliança, à velha aliança, porque, como eu já disse, ela estava em vigor ainda, então eles respeitavam. Lembra que quando eles se reúnem lá em Jerusalém, ele diz, mas e aí, o que nós devemos fazer? Aí o Espírito Santo fala, não, faz o seguinte, dá as seguintes leis, mantenha as seguintes leis sobre a questão de fornicação, porque era coisa muito séria a questão da fornicação, porque poderia nascer crianças ilegítimas, poderia ter uma família, né, destruída, porque começou ali errada, fornicação e tudo mais, então era algo que poderia trazer grandes problemas. A questão do sangue, porque ainda a lei era muito categórica em relação ao sangue, né, na lei da Israel o sangue era algo muito sagrado, muito complicado, complexo para poder, então eles tinham que observar. Então era a fornicação, a questão dos ídolos também, que Deus tinha muitos ciúmes, tem ciúmes, não é? Da questão da idolatria e tal, ele quer adoração exclusiva e tudo mais. E aí foram essas três coisas, eles foram esparramando, olha, das leis, o que a gente vai fazer é isso aqui. Esquece sacrifício, esquece observância de lua, esquece festividade, agora vai ser só isso aqui. Entendeu? Para que, ao mesmo tempo, ele se sentisse um tanto confortável também. Porque é um choque muito grande. Imagina, eles sendo criados debaixo de leis rigorosas, pesadíssimas, e agora, diante de uma liberdade enorme. Então muitos acabavam se chocando, então, né? Então era aberto ali algumas exceções. Então vamos fazer o seguinte, vamos seguir só isso aqui e tal. Mas entenda, veja bem, que quando cai Jerusalém 70 era comum, tudo aquilo acabou. Isso, então você está dizendo que a questão do sangue, dos ídolos, fornicação, acabaram? Como lei, acabaram. Como leis, acabaram, terminaram. Wilson, então, mas você está dizendo que nós podemos, então, adorar ídolos, que nós podemos cometer fornicações, que nós podemos comer o animal com sangue e tudo mais, está me dizendo isso? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que aquelas coisas, tá, elas deixaram de existir. Aí a nova aliança, a verdadeira graça, passou a vigorar no seu pleno vapor, a partir da queda de Jerusalém. Todas as leis foram exterminadas. Todas, sem exceção. Todas as leis foram exterminadas. Poxa, mas se acabou todas as leis, Wilson, e agora, daqui para diante, nós não temos mais leis? É isso mesmo? Será que nós não temos mais leis? Vamos agora então ler o texto? Os textos? Agora chegou, hein? Vamos lá. Vocês devem se lembrar então que quando Deus concluiu o pacto com a nação de Israel, aquelas leis foram escritas em tábuas de pedras. Concordam? Beleza? Obrigado por concordar. Né? Com as escrituras, não comigo, não é isso? Jeremias 31. Veja só o que diz assim, ó. Eis que vem dias, ou eis que dias vem, diz o Senhor. Jeremias 31, 33. Não, Jeremias 31, versículo 31. Nós vamos ler o 33 e o 34. Tá certo? Então vamos lá. Eis que vem dias. Aqui está escrito: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lembra da nova aliança? Quem instituiu ela? Jesus Cristo, na noite anterior da sua morte. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, lá da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha só, então. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Note, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Note,
E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vejam aí, mais claro do que isso, a nova aliança é isso. Vocês devem se lembrar, como eu já disse, e vocês sabem disso, que quando Deus ele institui o velho pacto, aquele pacto com a nação de Israel, ele escreveu as leis em tábuas de pedras. Tá certo? Mas aí eles não conseguiam cumprir. E aí Deus falava: vai vir dias em que farei um novo pacto, uma nova aliança. Mas as leis não serão mais escritas em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos corações. Quer ver aqui? Será que o apóstolo Paulo fala algo sobre isso? Isso nós lemos no Velho Testamento. Então vamos agora ver no Novo. Veja o que o apóstolo Paulo falou assim: Vós sois a nossa carta escrita vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto, que vós, porque já estavam debaixo da nova aliança, mas ainda não funcionando a pleno vigor, porque Jerusalém ainda estava de pé. Essas cartas aqui foram escritas por volta do ano 50, 54. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não, olha só, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eita, Deus da glória! 2 Coríntios capítulo 3, beleza? O versículo 2, o versículo 3 e o 4. Veja só, essas leis, veja lá que lá também falou em Jeremias, ninguém vai precisar dizer: ei, conheça o Senhor, ei, aceita Jesus Cristo, ei, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Tá? Mas isso, então você está me dizendo aí que então é o universalismo, todos já nascem conhecendo a Deus? Não, depois nós vamos conversar sobre isso. Vamos conversar que existe na Terra duas categorias, duas sementes, dois grupos de pessoas, tá? Que surgiu lá em Gênesis. Mas eu não vou falar isso agora não, tá? Depois a gente fala isso. Mas o que acontece? As pessoas, as ovelhas que são de Deus, que ouvem a voz de Deus, ela já nasce. Depois de 70 da Era Comum, todas as leis, oral, escrita e tudo mais, acabou. Terminou. Entendeu? O que começou a prevalecer é essas leis escritas nos nossos corações. Quando nós nascemos, tá, do menor ao maior, nós já nascemos com as leis de Deus implantadas em nossos corações. Isso explica, por exemplo, que muitos lugares que a Bíblia nem chegou, as pessoas reverenciam lá uma divindade. Entendeu? É lógico. Elas precisam... mas Wilson, então você está entrando em contradição. Não, eu não estou. Porque as leis do Cristo, ela ensina o que para nós? Elas ensinam o respeito ao próximo, ela ensina o amor, ela ensina muitas das coisas, tá? E muitos desses lugares, eles vivem até melhor do que nós. Muitos já conheceram, por exemplo, tribos, tá? Em que as pessoas levavam uma vida ali maravilhosamente bem em harmonia e tudo mais. Chegou o homem branco, acabou com tudo, como diz o outro. Chegou a Inquisição querendo impor as suas tradições e tudo mais. Quantos derramamentos de sangue aconteceu? Sendo que, depois de 70 da Era Comum, as pessoas já nasceram com as leis de Deus implantadas em vossos corações. Entendeu? Você deve, por exemplo, saber que tem pessoas que moram em áreas isoladas, que acham uma Bíblia, e elas mesmas começam a ler a Bíblia, e elas mesmas começam a ter uma relação achegada com Deus, sem precisar de um pastor, sem precisar de um líder, tá certo? Sem precisar de 4 paredes. Eu vou dar um exemplo, meu exemplo. Desde criança, desde que quando eu me entendo por gente, eu buscava as coisas de Deus. Tá? E não vem falar para mim que eu cresci numa família religiosa, porque eu cresci, tá? Eu fui criado dentro de um internato, só para vocês terem uma ideia. Com 8 meses de idade eu fui colocado dentro do internato. Eu fui criado por tias. Entendeu?
E já tinha essa inclinação espiritual. Sempre busquei. Ninguém ficou falando para mim, Wilson, você tem que ir atrás, é coisa minha. Porque as leis de Deus já estavam escritas no meu coração. Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele nunca frequentou a igreja. Tá? Mas toda noite ele ora a Deus. Isso desde que ele se entende por gente. Ele não é uma pessoa que frequenta a igreja, ele não é uma pessoa que fica... Tá? Mas desde criança ele faz isso. Entendeu? Não é de ficar lendo a Bíblia. E é uma pessoa extremamente correta nas coisas dele. É uma pessoa extremamente... procura levar uma vida corretíssima. Entendeu? Não é perfeito, mas... Então, veja bem, você também deve se lembrar da sua vida. Você deve lembrar de tantos livramentos que Deus já te deu, assim como tantos livramentos Deus me deu. Deus veio me cuidando de mim desde a minha infância, desde o ventre da minha mãe. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala que desde o ventre da mãe dele, Deus já cuidava dele. Entendeu? Davi, ele fala sobre isso. Que quando a gente estava sendo formado no ventre, Deus já estava lá cuidando. Veja bem, daqueles que são de Deus. Depois eu vou falar sobre o outro grupo. Tá certo? Mas não vem o caso aqui agora. Então, as leis de Deus, ela já está implantada em nossos corações. A Bíblia, veja, a Bíblia é maravilhosa. Eu falei para vocês já que eu creio na Bíblia de começo de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é maravilhosa porque ela amplia o nosso entendimento sobre Deus. Quem é Ele, quem é a pessoa dele e tudo mais. Tá? Mas nós já estamos debaixo. Agora eu vou falar uma outra novidade aqui. Eu já falei isso também em outros vídeos, tal, mas não entrei muito em detalhes sobre isso aqui. Nós já estamos debaixo da Nova Jerusalém. Porque a partir do momento que a velha Jerusalém caiu, no ano 70 da Era Comum, a Nova Jerusalém foi implantada. A Nova Jerusalém começou a entrar em vigor. Então veja, tá? Para nós terminar esse vídeo aqui com bastante informações. A Nova Jerusalém, que era a representante da escrava, a velha Jerusalém era escrava. Ela escravizava por meio das leis. Aqueles judeus que Jesus ali condenava eles, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes, mas Jesus falava assim, vós sois filhos da escrava. Jesus deixava isso bem claro. Mostrando que tinha uma livre. Mas essa livre ainda não estava em operação. Era preciso tirar a velha para entrar nova. Vocês devem se lembrar que Jesus usava muito esses termos. Quando os judeus, os seus discípulos falaram assim, Senhor, né, dando a entender que Jesus ia fazer uma reforma na nação de Israel, Jesus disse, não. Não se coloca vinho novo em vasos velhos, em odres velhos, porque vai se arrebentar. Porque o vinho novo vai fermentar e vai arrebentar o odre, vai esparramar. E também não se deita pano novo, não se coloca pano novo, remendo novo em pano velho, porque vai se romper. O que Jesus estava querendo dizer? Que Jerusalém estava além de reforma, porque já estava decretado o seu fim. Lá Jeremias falava sobre isso. Muitos profetas já falavam, já profetizavam que Jerusalém já estava condenada, ela iria ter seu fim. Daniel, por exemplo, ele fala de datas ali que chega exatamente no ano 70. Depois eu vou falar mais sobre isso, mostrar, tá? Provar que realmente Jerusalém caiu em 70. Mas o isso e Apocalipse? Depois nós vamos falar sobre isso. Tá? Nós vamos falar sobre isso tudo ao seu tempo. Mas o importante é ficar bem guardado agora, é que a Nova Jerusalém entrou em operação a partir do ano 70 da Era Comum. Ela já está em pleno vigor e em funcionamento. E como nós entramos nessa Nova Jerusalém? O apóstolo Paulo falava sobre isso, que nós entramos pela fé. Tá? O apóstolo Paulo já tinha noção que a Nova Jerusalém, ela já estava ali, ó, às portas para começar a funcionar. Só bastava a velha aliança deixar de existir, porque eu já falei, Deus se apega às suas promessas, às coisas que ele diz. Deus, nessa parte, ele é muito metódico. Isso nas outras, não. É que eu quero dizer que Deus não é um Deus extremamente perfeccionista. Mas quando ele se apega em algo, principalmente nessa questão de promessa e tudo mais, ele vai até o fim.
Ele prometeu que a nação de Israel funcionaria até o ano 70, conforme até as profecias de Daniel, e isso aconteceu. Vocês devem se lembrar, por exemplo, também, que quando Jesus ele morre e vai morar nos céus, a Bíblia fala, o salmista Davi falou, senta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. E quando aconteceu isso? Na destruição de Jerusalém, do ano 70. E nós vamos ter muito assunto para conversar. Agora, daqui em diante, vocês vão ver muitos assuntos que eu vou falar para vocês. Tá? Vocês vão ficar assim... Ah, mas Wilson, você aderiu então ao preterismo. Vamos conversando. Entendeu? Eu não gosto de bandeira. Ah, porque você é preterista. Para mim é uma bandeira. Isso aí. Eu não gosto de levantar bandeira. Eu me apego ao que a Bíblia diz. Tá certo? Aprendi muitas coisas aprendo muitas coisas e aprendi muitas coisas com os preteristas, sim. Mas não sou de carregar a bandeira. Tá? E nem estou falando aqui para você se tornar um preterista. Tá certo? Mas vocês estão de acordo? Que aqui falou: eis que vem dias e formarei uma nova aliança e escreverei as minhas leis nos vossos corações? Está na Bíblia? O apóstolo Paulo falou isso? Então, nós não temos mais. E outra, falou também de tinta, não escrita mais com tinta. Então, a Bíblia é escrita com o quê? Com tinta. Então, o que Deus está querendo dizer é que não seria mais escrito em coisas externas, ou numa pedra, ou em papel, ou com tinta, ou gravado numa parede, numa tábua. Não, é dentro dos corações, é no nosso interior. Tá? Já nascemos com isso, porque Deus já escreveu através do seu Espírito Santo. Tá certo? Muito bem. Aí também acabei tocando no assunto do Espírito Santo. Alguém vai dizer assim, mas Wilson, então, mas a pessoa nasce sim. Ela já nasce com as leis implantadas. E quando ela então conhece, começa a abrir o seu entendimento, o Espírito Santo então começa a habitar dentro da pessoa e começa então a fazer com que a pessoa ela comece a viver de acordo com as leis que já está implantada em seus corações. Tá? Lembrando que o apóstolo Paulo diz que já nasceu. Deus já estava ali preparando a ele. Entendeu? Para ele então ser ali usado para pregar para as nações. Pois bem, então, olha só, outra coisa que eu vou falar aqui também. Eu moro sozinho. Tá? Eu moro sozinho, eu posso fazer o que eu quiser, deitar e rolar. Mas por que eu não faço? Porque as leis de Deus estão implantadas dentro do meu coração. O apóstolo Paulo falou assim que ele é livre para fazer, ele era livre para fazer o que ele quiser, mas ele tinha consciência das consequências. Então, eu tenho as leis dentro do meu coração, elas me alertam. Eu tenho um sinalzinho aqui que começa a apitar quando você começa a fazer algo errado. Me alertando. E se eu seguir em frente, eu sofro as consequências. Isso é bíblico. Quem planta vento, colhe tempestade. Entendeu? Então nós não precisamos de líderes humanos que já têm os seus erros, já são falhos e tudo mais, dizendo o que a gente tem que fazer. Ah, faz isso, faz aquilo, porque, é como eu disse, eles também são falhos. Entendeu? Não é errado, tá? Nos reunirmos em nome de Jesus, como eu disse, não precisa ser em templo, feito por mãos de homens. Se quiser, pode ter, mas a ideia não é, porque eu já venho já fiz, vamos fazer tal coisa, aí já começa a complicar as coisas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus fez tudo simples, mas o homem complica todas as coisas. Entendeu? Então hoje nós estamos debaixo, voltando aí, nós estamos debaixo das graças de Deus, nós estamos vivendo debaixo da Nova Jerusalém. Nós entramos na Nova Jerusalém pelos seus portões através da fé. Deus, ele é a nossa luz, Deus é o nosso guia. Tá? Deus então está nos conduzindo às águas purificadoras da Nova Jerusalém, daquele rio, já está à disposição de nós, já está curando as pessoas. Já está trazendo cura espiritual. Uma outra coisa que eu vou falar nos outros vídeos também, isso vai talvez até no vídeo de hoje à noite, que Deus trata com o nosso espírito, Deus não trata com a nossa carne. E eu vou provar isso dentro da Bíblia. Tá? Que Deus ele tem uma relação com o nosso espírito e não com a nossa carne. Nós vamos falar isso e eu vou mostrar. Beleza? Pois bem, 50 minutos. Se eu falei algo aqui que ficou meio assim, veja, são coisas novas que eu estou trazendo. Algumas coisas eu vou falar, porque às vezes eu saio fora do tema, acaba misturando um pouco aqui as coisas, entendeu? Mas eu vou voltar a falar para as coisas ir ficando bem marteladas na mente. Beleza? Eu aceito também críticas. Se quiser escrever isso, mas você falou tal coisa,
Pode colocar aí. Talvez eu falei, como eu disse, eu sou descendente de Adão. Se eu tivesse fazendo esse vídeo aqui agora, 100% a base do Espírito Santo, nem vocês suportariam. Ninguém suportaria. Entendeu? Mas é necessário então ter esse véu. A nossa carne ela funciona como um véu. Porque aí nós podemos dialogar de igual para igual. Ou seja, pessoas imperfeitas aí, pessoas imperfeitas aqui. Pessoas que têm o Espírito aí e pessoas que têm o Espírito aqui. Entendeu? Então, mais uma vez dizendo. Então eu posso ter falado alguma coisa e nós vamos nos ajustando aqui, beleza? Muito obrigado, dê seu like, se inscreva no canal, tá bom? E vamos aí crescendo junto em graça e na liberdade do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Muito obrigado.